Nandinha, Bitcoin é 200 mil reais agora. Hora de comprar? Sim, com certeza. Porque foi o que eu falei, a gente hoje vive uma situação macroeconômica muito sensível, está todo mundo com medo, e até existe uma frase: compre ao som de canhões, venda ao som de violinos. Então, esse é o melhor momento para compra é justamente quando todo mundo está com medo. E justamente isso explica o porquê que teve essa queda. Essa queda foi devido aos medos nos mercados como um todo, que gerou até queda no próprio S&P, e também a questão da alavancagem nas exchanges. Então, assim, o preço está sendo afetado por fatores externos. Os fatores internos de estrutura de rede continuam ainda muito otimistas, as métricas continuam otimistas. Mas essa questão agora da China, Uhum. esses chineses, da China e dos russos aí da Rússia, por exemplo, eles têm essa coisa de, parou aqui o Bitcoin, Aham. stop Bitcoin. Você acha que eles são capazes de mandar no mundo em relação às criptomoedas? Então, aí, assim, no curto prazo, certamente uma notícia como essa impacta o mercado, como foi a China falando que iria banir o Bitcoin, banindo a mineração, isso impacta, o mercado até caiu em maio e junho do ano passado, muito por conta dessas notícias. Mas, assim, no médio e longo prazo não tem como banir o Bitcoin, porque ele é imparável, não tem, ninguém controla a rede, mesmo que ele seja banido em um país, a operação vai continuar em outro país, porque ele não pertence àquela A mineração região. ficou cara, eles foram lá pro Cazaquistão, né? Exatamente, Estão pagando mais caro para minerar, mas foram pro Cazaquistão e Estados Unidos, né? exatamente, é só uma questão de migrar a operação de mineração. Então, assim, não afeta a moeda, não tem como alguém banir o Bitcoin. Até tem um trecho do livro Padrão Bitcoin que ele fala isso, que a única forma de matar o Bitcoin é torná-lo inútil. Só que como que você torna algo inútil que já é adotado mundialmente? Não tem como, é quase que impossível. Então, essa questão de países, de repressão de governos, isso realmente não me assusta, porque no médio e longo prazo não tem como eles fazerem alguma coisa. Sim, só se o mundo inteiro se voltasse Simultaneamente, contra. se Todo mundo se organizasse e falasse, ninguém mais vai aceitar Bitcoin, aí tudo bem. Agora, Nanda, para aquela pessoa que tem dúvida, putz, será que eu compro agora? Será que tá caro? Será que tá barato? Qual é a dica que você dá para essa pessoa, né? Muitos analistas falam, compra um pouco por semana, faça um rebalanceamento mensal. Qual que é a estratégia que você indica para as pessoas que te seguem? Investir em conhecimento sempre. E quando eu falo conhecimento, é entender principalmente o viés ideológico. Não tem como a gente falar de Bitcoin sem falar de inflação, sem falar de liberdade econômica, de liberalismo econômico. Não tem como, porque a gente está acostumado, a nossa noção de dinheiro é o dinheiro estatal, que os governos imprimem quando querem. Isso aumenta a oferta monetária e gera aumento de preços, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí tudo está caro, muito por conta desses gastos em função da pandemia, não só no Brasil, no mundo todo. Então, quando a gente entende essa percepção de dinheiro e muda o viés ideológico mesmo, aí a volatilidade deixa de ter tanta importância. Eu, por exemplo, eu nem vejo mais o preço, assim, para mim, assim, vejo por conta dos relatórios que eu escrevo, que eu acompanho o indicador, mas pessoalmente falando, quando a gente entende essa tese, é muito mais confortável de se expor nesse mercado. Não, a pessoa que tá vendo a Nanda aqui, ela deve estar pensando assim, André, que serenidade, né? Porque ela é calma. Ela trabalha mesmo em Wall Street brasileira? Ela fala tranquilamente, serena. Daí tem aquelas pessoas que compram, que se sobe e desce. Já O desespera. cara já pensa em pular do prédio. Pô, será que eu pulo? Será que não? Será que o que eu faço? Não, Nanda de boa, relax aqui, traz o café. Agora, Bitcoin tem muita gente que fala assim, não serve para meio de pagamento porque é muito lento. Já escutei isso daí. Sim. Você concorda com essa frase? Então, sim, concordo quando utilizado na rede original dele. Porque o que acontece? Para validar uma transação, como não existe um intermediário, não existe um banco, uma corretora, nada que faz a intermediação desse pagamento, quem valida aquela transação são os próprios usuários da rede. E esse processo de validação demora em média 10 minutos. E outra coisa também, falando da escalabilidade, a rede do Bitcoin ela tem capacidade de processar 7 transações por segundo, então é muito pouco. Ou seja, se a gente utilizar a rede original, não tem como, vai congestionar uma hora. E imagina também na prática, às vezes você vai na padaria, alguma coisa, compra alguma coisa, esperar os 10 minutos, não tem sentido.
Aí, para isso, o mercado, surgiu uma solução no mercado chamada Lightning Network, que é uma rede que é executada paralelamente à rede original do Bitcoin. E ali os pagamentos são instantâneos. Inclusive, eu estive em El Salvador, o primeiro país a Eu ia te perguntar isso. aceitar Bitcoin. E assim, paguei tudo. Até água de coco eu paguei com Bitcoin, E usando a como é que Lightning. Mas, por exemplo, você falou água de coco. Você vai num quiosque ali, como é que funciona? Ó, eu vou até... Ai, nossa, bati aqui. Vou até abrir aqui. Eu não sei se dá pra Tá, sim, mostrar. a gente faz de tudo. A Nanda vai Porque- aproveitar e dar uns bitcoins. Não, uma se- parte do Bitcoin dela. Ó, pra ele. como que funciona? Aqui eu abri a carteira, ó. Isso aqui é uma carteira digital, né? Aí aqui eu tô com 0,0005 BTC. Aí aqui hoje tá valendo R$ 107 nessa carteira. Isso aqui foi a carteira que eu usei lá em El Salvador. Para pagar alguém, eu venho aqui em Send, ou seja, enviar. Aí eu leio um QR Code. Tá fácil, né? É, tranquilo. Por exemplo, se você tivesse uma carteira dessa, eu leria o seu QR Code e transfiro na hora. E cai instantaneamente. Mas assim, você coloca o valor, vamos supor, Coloca. eu vou comprar o coco. O coco é $5. Aí ele coloca o valor ali, Em dólares. já isso. mostra Ele o percent- converte na hora. Já converte na Isso, hora. exatamente. Interessante. Mas só El Salvador tem essa estrutura hoje, pelo seu conhecimento, ou já tem outros países no mundo que estão utilizando essa técnica? aí? Ó, até assim, a gente até contratou um analista lá na Levante, e aí a gente foi almoçar num lugar lá perto, aqui no Itaim, e aceita Bitcoin. Então, eu paguei usando a carteira normalmente. Então, existem alguns lugares que aceitam. É que, no caso de El Salvador, se tornou moeda do país mesmo, oficialmente. Aqui no Brasil, outros países, assim, tem lugares que aceitam, mas não é uma questão legal, né? Não é uma questão de lei, de legislação.